Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, mais uma vez, eu venho lhes trazendo mais um tema, irmãos. Dia 11/9/2016. Venho trazendo um tema para você hoje. Que esse tema de hoje, irmão e irmã, e você que esteja ouvindo esse tema hoje, num avião, no seu veículo dirigindo, ou até mesmo no seu escritório, no seu local de trabalho, ou na sua casa com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, glória ao nome do Senhor, ou até mesmo pela internet, não importa onde seja, irmão, o importante é que esse tema de hoje, irmão e irmã, ele possa fazer um grande efeito na tua vida. Eu venho trazendo um tema hoje, irmãos, um tema maravilhoso. Um tema que vai fazer mudança na tua vida. Vai fazer você enxergar diferente. Vai fazer você olhar diferente. Vai fazer você pensar diferente. Glória ao nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje: lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Vamos ler uma passagem, irmãos, aonde está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1. Mas antes, meus irmãos, de nós iniciarmos a leitura deste livro, vamos falar um pouquinho do autor desse livro. Glória ao nome do Senhor. Quando foi escrito, irmão, o livro de Eclesiastes, aleluia, ele foi, irmãos, escrito no reinado do rei Salomão, que era conhecido como rei de Israel, conhecido como filho de Davi. Aleluia. Durou cerca de 970 antes de Cristo a 930. O livro de Eclesiastes, irmãos, provavelmente tenha sido escrito no final do seu reinado, aproximadamente, irmãos, no ano 935 a.C. O livro de Eclesiastes, irmãos, faz parte, irmãos, dos livros poéticos e sapiências do Antigo Testamento, irmãos, da Bíblia cristã e judaica. Ele vem depois, irmãos, dos livros de Provérbios e antes de Cântico dos Cânticos. O livro tem o seu nome, irmão, emprestado de Septuaginta, e na Bíblia hebraica é chamado Coloete. Embora tenha o seu significado considerado como incerto, a palavra tem sido traduzida para o português. Glória ao nome do Senhor. Como pregador, preletor, faz parte dos escritos atribuídos tradicionalmente ao rei Salomão, por narrar fatos que considera, irmãos, com aqueles de sua vida. Por outro lado, irmãos, a Bíblia de Jerusalém sustenta que a atribuição a Salomão não passa de mera ficção literária do autor. A linguagem do livro e da sua doutrina permite, irmãos, concluir que foi escrito após o exílio na Babilônia. Muitos questionam, irmãos, a unicidade do autor e defendido que foi escrito por 2 ou 3, 4 e até 8 mãos distintas. O principal tema do livro, irmãos, é a vaidade das coisas humanas, dando a lição de desapego dos bens terrestres, negando a felicidade dos ricos
e preparando o povo para entender que bem-aventurados são os pobres, porque vós é o reino de Deus. Como está escrita essa passagem, irmãos, em São Lucas, no capítulo 6, versículo 20. E por sua vez, irmão, a edição pastoral da Bíblia sustenta que trata-se de um livro profundamente crítico, lúcido e realista sobre a condição do povo. Por volta do século III, irmãos, antes de Cristo, quando a Palestina era então colônia da dinastia, glória ao nome do Senhor, macedônicos e ptolomeus, ao qual devia pagar pesados tributos, e que era arrecadado, irmãos, pela família dos Tobitas, que controlava o comércio, a economia e a política interna. O autor escreveu, irmão, durante esse tempo de exploração interna e externa, que não deixava esperança de futuro melhor para o povo. No mundo sem horizontes, ele fez um balanço sobre a condição humana, buscando apaixonadamente uma perspectiva de realizações, para ensinar os caminhos para realizar a vida e a felicidade. O autor demonstra as ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal riqueza, poder, ciência, prazeres, status social, trabalho para enriquecer, e entre certo, irmãos. E coloca uma pergunta fundamental: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Glória ao nome do Senhor. Em vez de cair no desespero, irmão, o autor descobre duas coisas, duas grandes expectativas. Primeiro, descobre Deus como o Senhor absoluto do mundo e da história, devolvendo a Deus a realidade de ser Deus. Depois descobre o Deus sempre presente, fazendo o dom concreto da vida para o homem. A cada instante e continuamente, isso leva o homem a descobrir que a própria realização é viver intensamente o momento presente, percebendo como lugar de relação com Deus que dá vida, intensamente vivido, o momento presente se torna experiência da eternidade, saciando a sede que o homem tem da vida. Todavia, para que se possa de fato viver o presente, é preciso usufruir o fruto do próprio trabalho. Algumas passagens vocês vão ver em 2 de Eclesiastes, verso 10, em 2 de Eclesiastes, verso 24, 3 de Eclesiastes, verso 13 ao 22, 5 de Eclesiastes, versos 18 e 20. Glória ao nome do Senhor. O livro de Eclesiastes, o Coloete, denuncia, portanto, as consequências de uma estrutura social injusta. O povo não tem presente quando é impedido de usufruir do fruto do próprio trabalho. Consequentemente, irmãos, fica sem vida, que lhe foi roubada, não por esta ou por aquela pessoa, mas por todo um sistema social dependente, que para privilegiar uma minoria, acaba espoliando a nação inteira. E aqui o autor, irmãos, mostra que isso se trata de um primeiro lugar, de um pecado teológico. Deus dá vida para todos, e se ela é roubada, o roubo é um desvio na própria fonte da vida. O Eclesiastes convite para destruir e construir. Destruir uma falsa concepção a respeito de Deus e da vida. Muitas pessoas justificadas por concepções teológicas profundamente arraigadas, depois construir uma nova concepção de vida, a vida que é um dom gratuito de Deus, para que todos compartilhem com justiça e fraternidade.
Só então todos poderão ter acesso à felicidade, que consiste em usufruir a vida presente, que intensamente vivida é a própria eternidade. Como concluiu o próprio pregador, glória ao nome do Senhor. Como falem nesse mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versos 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória ao nome do Senhor. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Acabamos de fazer uma leitura, irmãos, desse livro tão glorioso, tão maravilhoso, que é conhecido como o livro de Eclesiastes, escrito pelo autor Salomão, aonde se diz, no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Glória ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, e você que está ouvindo esse tema hoje descobri algo muito interessante a respeito de uma passagem que muitos irmãos talvez não tenham lido ainda, talvez não tenham escutado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sobre esta passagem que está na Bíblia Sagrada, que já li muitas e muitas vezes, já ouvi também muitos pregadores de diversas religiões falar acerca desse versículo que encontramos neste livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que fantástico, irmão, poder meditar nesse texto, depois de escutar, irmãos, o soar dessa passagem. Aleluia. O que escutei, irmão, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, irmão. Nem falta palavras para expressar a grandeza do nosso Deus, que tudo pode, e tudo conhece, e tudo faz. Em primeiro lugar, irmãos, para termos um bom entendimento desse verso, temos que conhecer um pouco, irmãos, acerca do sistema de cultivo dos povos que vivem no Oriente Médio. Sabemos, irmãos, que sua alimentação é baseada em cereais, dos quais cultivam, irmão, trigo, cevada e outros, irmãos, desses cereais que cultiva, sai um alimento básico, utilizado diariamente. O pão, que pode ser feito tanto de trigo, irmão, utilizado pelos mais ricos, como também pode ser feito de cevada, utilizado pela grande maioria dos pobres. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje. Lança o teu pão sobre as águas.